Queridos irmãos, queridas irmãs, uma boa noite a todos. Que a graça, a paz e o amor do Mestre Jesus permaneça entre nós e nossos corações. Com grande satisfação que estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. E antes de entrarmos no estudo, faremos a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Pai de bondade e de misericórdia, aqui reunidos em vossos nomes, agradecidos por mais essa oportunidade, assistidos pela espiritualidade superior, pedimos a permissão para realizarmos e darmos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Através dessas questões e respostas, que nos traz o esclarecimento, que nos traz a verdade, nós agradecemos e sentimos felizes por termos em nossa vida essa doutrina de luz, essa doutrina consoladora e esclarecedora. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, espiritualidade benfeitora, que nos acolhe, nos intui e nos assiste. Permaneça hoje e sempre conosco. Que assim seja. Meus irmãos, então, hoje daremos continuidade à segunda parte do capítulo 7. Capítulo 7, que traz por título A Volta do Espírito à Vida Corporal. E falaremos especificamente de questões relacionadas a dois itens: idiotismo e loucura e da infância. Então, a questão 378, a questão 385. A questão 378, especificamente, é o encerramento do item idiotismo e loucura, e as questões de 379 a 385 diz respeito ao tema da infância. Meus irmãos, esse termo idiotismo e loucura nos remete inclusive a uma reflexão inicial. Hoje não é comum mais que a gente veja essas expressões serem utilizadas, né? Idiotismo, loucura, retardado, mongol. Então, ou seja, são expressões que ao longo do tempo deixaram de ser utilizadas e hoje muito comum, né, nos relacionarmos a esses irmãos com deficiências mentais, com desequilíbrios psíquicos, de uma forma diferenciada. Então, esse termo idiotismo e loucura, utilizado naquele tempo da codificação, era algo muito comum, de expressões utilizadas para aquela época. Hoje, mediante todo o progresso que nós tivemos, tanto da ciência, tanto o progresso intelecto, nós adotamos expressões diferenciadas e menos agressivas para nos reportar e nos referirmos a esses irmãos com essas expiações relacionadas às questões de deficiências mentais. Então, a gente ainda vê essas expressões nos nossos livros, especificamente aqui no Livro dos Espíritos, justamente por ser uma expressão daquela época. Mas vale reforçarmos aqui que todo avanço nos permitiu adotarmos novas expressões e menos agressivas a esses irmãos com essas expiações que a gente sabe que não são fáceis de serem suportadas. Então, hoje, nós já vimos aí uma inclusão desses irmãos na nossa sociedade, uma tratativa totalmente diferenciada. Tudo isso nos traz aqui, no nosso esclarecimento, o entendimento desse progresso que aconteceu, inclusive nesses aspectos. Então, isso nos faz muito feliz, nos faz acreditar nessa lei de progresso, que realmente ela existe, ela acontece, e tem por objetivo nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais sensíveis às dores do outro e realmente adotarmos uma postura diferenciada, principalmente com as nossas expressões. Então, vale a pena a gente deixar aqui essas reflexões iniciais, justamente para dizermos que são expressões que se mantêm devido à questão da pureza doutrinária, a questão de se manter aquilo que foi codificado e que foi escrito por Kardec.
mas que hoje nós temos um entendimento e uma tratativa diferenciada daquele tempo. Então, meus irmãos, dando início ao nosso estudo da noite de hoje, na questão 378, é questionado aos nossos irmãos espíritos: de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? A alteração do cérebro, meus irmãos, se faz referência justamente a essas deficiências mentais, a esses desequilíbrios psíquicos. Então, como é que isso, perante o espírito, como é que se reage o espírito depois da morte? Aquele irmão que passou por uma experiência, passou aqui por uma expiação relacionada a esses desequilíbrios psíquicos. Como é que o espírito reage depois da morte? Vamos entender qual que é o esclarecimento que eles nos trazem. Como se fosse uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, o seu desequilíbrio, sempre se faz mister um certo tempo a fim de se pôr ao corrente de tudo. Então, meus irmãos, nós sabemos que a doutrina espírita nos esclarece que esses desequilíbrios, que essas deficiências mentais é uma expiação, o qual o espírito, na sua programação reencarnatória, escolheu ali passar por aquela expiação. Se colocou ele diante dessa expiação, considerando necessário para o seu progresso. Então, ou seja, diante desta expiação, diante dessa prova vivida, pós o desencarne, a gente sabe que existe um período ali de perturbação desse espírito, o qual, no plano espiritual, se leva um tempo para que ele reviva tudo aquilo que ele passou nessa prova reencarnatória durante esse processo da sua reencarnação e a vivência diante dessa expiação. Então, ou seja, o espírito passa por um momento de perturbação, desperta a sua consciência, revive toda aquela vivência a qual ele teve na reencarnação, e aí, ou seja, toma conhecimento, e ali se passa a prova desse próprio espírito, o quanto ele conseguiu cumprir com aquela programação, o qual ele fez a sua escolha, ou se tratou também de uma prova, de uma expiação ali compulsória. Se ele não teve essa condição de se tomar essa decisão, a espiritualidade superior toma essa decisão por ele e define aquela expiação como necessária para a sua evolução. Então, ou seja, o espírito tem a oportunidade de reviver tudo isso, mas a gente sabe que isso leva um tempo para que o espírito consiga sair dessa fase de perturbação e reviver toda essa experiência dessa oportunidade que ele teve na reencarnação, cumprindo com essa expiação. Então, essa questão 378 encerra justamente esse item de idiotismo e loucura. As próximas questões agora, a gente vai tratar especificamente do tema da infância. Então, na questão 379, é questionado: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? Pode mesmo ser mais. Ser mais o quê? Desenvolvido. Se ele mais progrediu. Pois são apenas os órgãos imperfeitos. Quando se diz aqui também nessa expressão de órgãos imperfeitos, são órgãos que estão o quê? Ainda em formação, que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve.
Então, meus irmãos, a doutrina também nos esclarece que esse envoltório material, esse corpo que o espírito abriga, ele serve justamente como instrumento que contribui também com o nosso progresso. Serve como instrumento para a nossa evolução. Então, o espírito que habita esse corpo, ele não é da mesma idade desse corpo. Esse espírito tem toda uma trajetória, viveu algumas reencarnações sucessivas, vem habitar um corpo que nesse momento é de uma criança, mas esse espírito não é uma criança. Porém, habitando aquele corpo que ainda está em formação, que ainda está em desenvolvimento, ele também segue as limitações desse corpo que está em desenvolvimento. É muito comum nós percebermos crianças que a partir do momento que já desenvolve a capacidade da fala, que já desenvolve a capacidade da locomoção, essas crianças já demonstrarem determinadas faculdades que, por muitas vezes, numa pouca idade, a gente percebe que ali, determinada faculdade, determinada inteligência, tem uma relação direta com a sua vida do espírito. É muito comum vermos crianças que têm habilidades para música, crianças que têm habilidades para ciência, crianças que desenvolvem problemas matemáticos muito cedo, crianças que têm uma inteligência, um QI muito elevado. A gente sabe que isso tem relação com toda uma bagagem que esse espírito traz de sucessivas reencarnações. Porém, essa criança ainda em formação, esse espírito ainda tem as limitações relacionadas ao seu corpo. Então, se a gente fizer uma analogia, seria pensarmos o seguinte, né? Uma criança teria condições de dirigir um veículo? Uma criança teria condições de assumir determinadas atividades que nós, numa fase adulta, teríamos condições de realizar? Então, por mais que o espírito tenha sucessivas reencarnações, naquele momento, naquela fase daquele corpo em desenvolvimento, esse espírito também está condicionado e limitado a esse corpo físico. Então, não queiramos que anteciparmos essas questões, acharmos que a criança tem que adquirir uma maturidade, uma racionalidade muito cedo, às vezes fora do tempo, sem que ela de fato tenha condições, sem que o seu corpo permita que aquilo aconteça. Então, a providência divina traz para nós tudo isso como necessário, é uma fase que é fundamental para o espírito. A gente vai ver isso aqui nas próximas questões, que essa fase da infância é fundamental para que esse espírito seja, inclusive, educado, que esse espírito seja, inclusive, trabalhado pelos seus responsáveis na questão da educação moral, principalmente. Então, é necessário que esse espírito, por mais que tenha sucessivas reencarnações, que ele passe por essa fase da infância como processo de maturidade, de maturação, para atingir aí o seu progresso necessário. Na questão 380, é questionado: numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? Enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possa dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação
não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Então, meus irmãos, diante a nossa reencarnação, a providência divina, a misericórdia divina nos concede todo um esquecimento do passado. E habitando esse corpo, nós começamos a escrever uma página em branco até que tenhamos condições que esse corpo que nos habita nos dê a possibilidade de, aos poucos, irmos demonstrando toda essa bagagem que nós trouxemos de reencarnações passadas. Então, como citei há poucos minutos atrás, é não querermos que a criança desenvolva atividades ou que tenha uma capacidade além do que aquilo que o seu corpo permite. Essa criança ainda não adquiriu a racionalidade necessária, a maturidade necessária para determinadas questões. Estudando essa questão aqui, eu me vi a infância, né? O quanto que na infância eu era uma criança aventureira, sem medo, eu não tinha qualquer medo de altura, qualquer medo de qualquer aventura. Então, naquela fase ali da minha infância, eu me arriscava a tudo, eu estava pronto para tudo, portanto, eu machucava demais. Eu era uma criança que volta e meia tinha que ir ao hospital para dar ali alguns pontinhos, decorrência de algumas aventuras que naquela fase eu não tinha uma razão suficiente para discernir, por muitas vezes, o certo de um errado. Hoje, numa fase adulta, já maduro, já consciente do que é certo e do que é errado, já dotado de uma razão, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus medos. Portanto, é necessário que, nessa fase da infância, os pais, os seus responsáveis, redobrem as suas atenções com aqueles os quais eles são responsáveis ali, justamente por isso. A criança ela ainda não está preparada para ter esse discernimento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Ela tem ali as suas aventuras, ela tem a sua vivência muito voltada para aquela experiência do momento ao qual ela está. Então ela não tem noção que atravessar uma rua tem que olhar para os dois lados. Ela não tem noção, às vezes, de um perigo diante de qualquer situação. Então é por isso que nessa fase o espírito ainda aguarda essa maturidade desse corpo físico para trazer ali também as suas condições de demonstrar toda essa bagagem carregada em sucessivas reencarnações. Questão 380, dando a continuidade na resposta, os nossos irmãos concluem com uma observação. Uma observação vem em apoio desta resposta. É que os sonhos de uma criança não têm o caráter dos sonhos de um adulto. Seu objeto é quase sempre pueril, é quase sempre o quê? Relacionado à sua vida na infância, o que é um indício da natureza das preocupações do espírito. Então, ou seja, esse espírito vai manifestando nesse corpo as suas faculdades, vai manifestando nesse corpo a sua bagagem, à medida que esse corpo permite. Então, a vivência infantil, ela tem a sua fase como necessária, essa bagagem do espírito por ali permanece e é demonstrada à medida que esse corpo físico evolui. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, numa fase da infância, as crianças são meigas, as crianças são ali dóceis, né, são amáveis, e de repente elas vão tomando ali uma certa idade, vão evoluindo, e já começa ali a demonstrar uma personalidade relacionada àquela bagagem que o espírito traz. Aí é que entra o papel dos pais, aí que entra o papel dos responsáveis na questão da educação moral, na questão de auxiliar esse espírito na correção dessas imperfeições
e de vícios morais possivelmente trazidos de reencarnações passadas. Questão 381. Com a morte da criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor primitivo. Então, aquele espírito que já passou por sucessivas reencarnações, reencarna ali no corpo de uma criança, porém essa criança tem o quê? Uma morte prematura. Como é que esse espírito reage diante dessa morte, voltando ao seu vigor primitivo, retomando a sua consciência espiritual, retomando a sua bagagem, no qual ele traz dessas sucessivas reencarnações? Vamos ver o que os nossos irmãos nos esclarecem. Assim deve ser. Deve ser o quê? Retomar o seu vigor primitivo, pois que está desembaraçado do seu envoltório carnal. Então, a partir do momento que esse espírito se desprende desse corpo, ele retoma o plano espiritual e ele tem a possibilidade de voltar ao seu vigor primitivo. Porém, o que acontece, né? Entretanto, ele não retoma sua lucidez primitiva. Isso não acontece de forma imediata, meus irmãos. Enquanto a separação não estiver completa. Que separação é essa? A separação do corpo do espírito. Então, quanto mais esse espírito se vê ali preso a esse corpo, mais demorado esse processo do desprendimento. Então ele diz que enquanto a separação não estiver completa, ou seja, enquanto não desaparecer toda a ligação entre o espírito e o corpo, então vai retomar ao seu vigor primitivo, vai retomar a sua consciência da sua bagagem, de todo o progresso obtido nas sucessivas encarnações? Sim, mas é necessário esse desprendimento acontecer de forma completa para que esse espírito tome consciência e prepare uma nova reencarnação. Tendo conhecimento e a necessidade do seu progresso, aí ele começa ali a trabalhar junto à espiritualidade superior o seu planejamento reencarnatório, se fizer necessário. Questão 382. O espírito encarnado sofre, durante a infância, com o constrangimento imposto pela imperfeição dos seus órgãos. Então, só entendemos também esse termo imperfeição, entendemos que ainda, ou seja, ainda não preparado o suficiente, né? Ou seja, esse corpo que ainda está em formação, esses órgãos que ainda estão desenvolvendo. Então, ou seja, o espírito sofre em relação a isso, ou seja, ele fica ali na ansiedade, na angústia, para que isso aconteça de forma rápida, para que realmente ele manifeste ali nesse corpo toda essa bagagem que ele tem. Vamos entender o que os nossos irmãos nos esclarecem. Não. Então, ou seja, o espírito encarnado ele não sofre. Por quê? Esse estado é uma necessidade. O espírito entende que ele precisa passar por toda essa fase de desenvolvimento desse corpo como objeto da sua transformação. É natural e corresponde aos desígnios da providência divina, meus irmãos. É um tempo de repouso para o espírito. Então, toda essa fase da infância, ela é necessária, fica ali o espírito aguardando esse desenvolvimento, e à medida que esse corpo se desenvolve, que esse corpo se transforma, o espírito vai ali colocando as suas habilidades, né, através desse corpo físico. Mas tudo acontecendo no momento certo. Questão 383. Qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Ou seja, para o espírito é interessante ou não?
Por que o espírito já não vem e reencarna em um adulto? Por que tem que ser numa criança? Né? Qual que é a utilidade para ele de vir ali num corpo ainda em formação, num corpo que vai passar por um longo período até que esteja totalmente preparado, né? Depois dessa fase da infância. Então vamos entender. Encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Então, meus irmãos, nós sabemos que o espírito não tem ali a mesma idade do corpo. Esse espírito está habitando um corpo ali numa fase ainda em formação, mas esse espírito já vem de sucessivas reencarnações. Ele já traz uma bagagem. Mas por que essa infância é necessária? Justamente para contribuir com o processo da educação moral. Nesse momento, como se diz a resposta, esse espírito está mais acessível e é possível que nós, enquanto responsáveis por esse espírito, responsáveis por esse irmão, tenhamos condições de trabalharmos nessa educação moral. Então, ou seja, desde o seu nascimento, com a permissão ali, né, dessa reencarnação, esse espírito no convívio com cada um de nós, com seus familiares, com aqueles que fazem parte da sua convivência social, ele tem a oportunidade de ter experiências que vai lhe trazer esse progresso. E aí entra o papel fundamental dos pais na questão da educação moral. Aí entra a necessidade desses pais tomarem a consciência do seu papel, não apenas na questão da alfabetização. Não achar que, meu filho está na melhor escola, ele vai receber a educação que ele precisa. Muito pelo contrário, meus irmãos. A melhor escola tem por papel trazer a ele a instrução, tem por papel trazer a ele a alfabetização, trazer a ele o conhecimento. Mas a educação é papel dos pais. A educação é papel de todos aqueles que convivem com aquele irmão e que têm o papel de ajudar esse espírito na educação moral. Então é por isso que essa fase da infância é fundamental para esse espírito. E aí a gente traz aqui agora, né, o papel da casa espírita na contribuição junto a esses responsáveis por esses irmãos na fase da infância. Trazer esses irmãos à nossa evangelização, trazer esses irmãos à nossa casa para participar das atividades que aqui nós temos, é uma condição muito favorável e contribui diretamente para essa educação. É estarmos em nossos lares também voltados para essa educação de que forma? Através do evangelho no lar, através do exemplo, demonstrar a essas crianças, demonstrar a esses irmãos, a esse espírito que ali habita esse corpo ainda em formação, exemplos que são o quê? Edificantes. De nada adianta virmos à casa espírita, de nada adianta fazermos o evangelho no lar, de nada adianta ali levarmos o ensinamento se não demonstrarmos também através do exemplo. Por muitas vezes, nós temos a oportunidade de ver os filhos educando os próprios pais. Por quê? Os filhos, possivelmente, em um processo evolutivo espiritual superior que os pais e tendo um conhecimento sendo apresentado para eles, inclusive aqui na casa espírita, através da evangelização, têm condições de corrigir vícios morais que os pais apresentam. Então é muito comum uma criança que participa de uma evangelização na casa espírita levar o conhecimento para sua casa e, no momento oportuno,
demonstrar ao pai ali que determinada atitude é contrária àquilo que ele aprendeu na casa espírita. Ao ver o pai xingando, ao ver o pai nervoso, ao ver o pai mentindo, tendo esse conhecimento, tendo essa educação moral, esse irmão vai ali, inclusive, trabalhar na educação do pai. Então, virmos a casa espírita, a família frequentar a casa espírita, é muito bom, muito importante, porque nós estamos frequentando uma escola, nós estamos aqui buscando conhecimento, e saindo da casa espírita, que a gente utilize desse conhecimento como vida prática, como exemplo de tudo aquilo que nós aprendemos. E não só virmos a casa espírita, não só fazemos o evangelho no lar, de forma mecânica, sem colocarmos ali em prática tudo aquilo que nós aprendemos. É através das nossas atitudes, é através do nosso exemplo, que nós conseguiremos nos transformarmos o próximo e, acima de tudo, cumprirmos com o nosso papel de educadores daqueles dos quais Deus nos confiou. Então, é muito importante que o espírito passe por essa fase da infância, justamente para que nós tenhamos também esse compromisso e essa responsabilidade com o progresso desses irmãos. Questão de número 384. Por que os primeiros gritos da criança são de choro? Então a gente sempre aqui volta, né? Lá no momento do nascimento, geralmente tem o quê? O tapinha na bunda ali, né? Para a criança respirar melhor, para limpar os pulmões, né? Então o nosso primeiro choro ali é justamente no momento do nascimento. E depois dali, o nosso choro vem por quê? Sempre que nos deparamos com uma situação que não estamos ali aceitando, né, que somos contrariados, vamos dizer assim, ou para demonstrar também alguma necessidade que nós temos. Então vamos entender o que os nossos irmãos nos esclarecem. Por que os gritos da criança são de choro, né? Os primeiros gritos. Para excitar o interesse da mãe e provocar os cuidados necessários. Então, ou seja, é muito comum também a gente ver no mundo animal, né? Ali uma cadela, quando está ali, né? Ali durante o seu processo ali de parir, né? Vamos dizer assim, os filhotes, à medida que vão nascendo, esses filhotes têm também o choro, esses filhotes ali ele tem, né, por instinto, procurar o peito da mãe para saciar ali a sua fome, para assumir ali, né, esse vínculo junto com a mãe, e juntamente com tudo isso vem o processo do choro. Justamente para quê? Para despertar nessa mãe a necessidade do cuidado. E aí vamos entender o que os nossos irmãos continuam nos esclarecendo. Não compreendes que, se ela só tivesse gritos de alegria, quando ainda não sabe falar, poucos se inquietariam com as suas necessidades. Então, ou seja, se não existisse o choro, será que nós teríamos a preocupação com o cuidado? Então, ou seja, o choro vem como uma necessidade para nos despertar para esse cuidado, para nos despertar para essa atenção. E aí, meus irmãos, admirai, pois, em tudo a sabedoria da providência. E aí, a gente também lembra de alguns casos, né, de irmãos que após o nascimento foram ali desassistidos, foram ali abandonados por suas mães. Então, aqui não cabe qualquer julgamento dessas mães que praticaram esse ato, não estamos aqui para julgar, mas que diante o choro, esses irmãos foram encontrados por outros irmãos para prestar-lhes uma assistência. Quantos abandonados num cesto de lixo, quantos abandonados num terreno baldio, quantos abandonados às portas de determinadas famílias, que mediante o choro despertou ali a outros irmãos. Ali existia uma vida, ali existia um irmão que precisava de cuidado. Então a providência divina coloca o choro como sinal de alerta para cada um de nós, para despertar
a necessidade do cuidado uns para com os outros. E até mesmo na fase adulta. Se choramos, é porque precisamos de cuidado. Se choramos, estamos fragilizados. Podemos chorar de alegria, mas muitas vezes choramos por tristeza, choramos por desequilíbrio. E esse choro traz ali a informação de que precisamos ser amparados, que precisamos ser cuidados. Então a providência divina até nisso foi muito sábia, de colocar o choro como sinal de alerta, como sinal de necessidade de cuidado com o próximo. Meus irmãos, vamos à questão 385. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade e particularmente ao sair da adolescência? É o espírito que se modifica? Então vamos ler essa questão novamente, que ela é muito interessante. Qual o motivo da mudança que se opera no seu caráter a uma certa idade? Uma mudança comportamental, assim entendemos. E particularmente ao sair da adolescência. É o espírito que se modifica? Então vamos entender, né, a resposta dos nossos irmãos. É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Essa resposta dessa questão, meus irmãos, é extensa. Então, nós fizemos aqui um resumo, pegamos a ideia principal dessa resposta e colocamos aqui, até mesmo que se nós fôssemos ler toda a resposta, o nosso tempo não seria suficiente aqui e nós extrapolaríamos. Então nós vamos pegar a ideia central, até mesmo para a gente entender o que os nossos irmãos nos esclarecem. Então, meus irmãos, o Espírito passou ali, aguardando justamente aquele desenvolvimento do seu envoltório material, do seu corpo. Então, nessa fase da adolescência, é uma fase que nós já entramos numa fase de maturidade desse corpo. Então, às vezes, é muito comum a gente perceber nessa fase de adolescência algumas mudanças comportamentais. Então, está ali o Espírito demonstrando justamente o quê? Toda a sua capacidade, toda a sua bagagem. O Espírito não modificou. O Espírito pode ter passado por uma evolução durante a sua fase de infância. E ali, enquanto nessa fase de infância, ele foi educado, ele foi preparado para essa fase adulta. Mas podem existir questões que não foram suficientemente trabalhadas nesse espírito, na sua educação, e que vêm à tona principalmente nesse período aí, a partir da adolescência. E aí, dando continuidade. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. E aí vem uma segunda pergunta. De onde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não, é o que vos explicarei. E aí ele continua, meus irmãos, dizendo o seguinte: as crianças são seres que Deus manda a novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhes ele todos os aspectos da inocência. Ainda quando se trata de uma criança, de maus pendores, cobrem-se-lhe as más ações com a capa da inconsciência. Essa inconsciência não constitui superioridade real com relação ao que eram antes. Não. É a imagem do que deveriam ser, e se não o são, o consequente castigo exclusivamente sobre elas recai.
Então é muito comum, às vezes, né, numa família, uma mãe, um pai com vários filhos, ter aquele irmão ali, né, que dentre vários outros teve um desvio de uma conduta, teve um comportamento diferente, e às vezes os pais mesmos questionam: poxa, mas eu eduquei todo mundo da mesma forma, eu eduquei todos de forma igual, eu dei o ensinamento para todos da mesma forma, por que que esse seguiu pelo caminho errado? Então, por muitas vezes, a gente vê pais, né, questionando a respeito disso, e a gente vê exemplos disso. É que a educação possivelmente foi correta, o pai cumpriu com o seu papel, mas aquele irmão ali não significa dizermos que ele tem que ser igual ao outro irmão. Cada um tem a sua bagagem, cada um traz a sua trajetória reencarnatória, cada um tem o seu tempo de evolução. Então, não necessariamente aplicar ali a mesma educação, o mesmo cuidado, permitiu com que aquele irmão tivesse ali um progresso que às vezes o outro irmão já estaria mais adiantado e ele não. Então, justamente nessa fase adulta, os pais às vezes se culpam por determinados comportamentos dos filhos por não terem conseguido colocarem ali naquele filho, naquele irmão qual ele amparou, uma condição diferente de um comportamento, de uma educação moral. Porque cada espírito tem a sua bagagem, cada espírito tem a sua trajetória. E para nós encerrarmos, meus irmãos, essa resposta, vem justamente concluindo o seguinte: a infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, meus irmãos, cumprindo com o papel de seres transformadores, de seres que vão levar o melhor exemplo, o melhor cuidado, a melhor educação moral, esse é o grande papel dos pais. Pode ser que numa fase adulta algum desvio vá acontecer, mas tendo a consciência do seu dever cumprido, esse pai, mediante o entendimento aqui trazido pela doutrina espírita, vai saber que cada um de nós somos um indivíduo. Cada um de nós temos a nossa bagagem. E não se culparem, não se debaterem, mas entenderem que o seu papel foi cumprido, o seu papel perante o ensinamento de Jesus, que é amar, você cumpriu, e que aquele irmão, diante do seu livre-arbítrio, vai seguir a sua trajetória e, claro, reconhecer em algum momento os erros cometidos e, em algum momento, também reparar todas essas imperfeições. Então, meus irmãos, aqui na questão 385, nós encerramos o estudo da noite de hoje, agradecidos por mais essa oportunidade, agradecidos por mais os esclarecimentos aqui trazidos, desejando a todos uma boa noite, que a paz do Senhor Jesus transborde no coração de cada um de vocês. E até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. Fiquem todos com Deus, amparados pela espiritualidade superior, paz e amor em vossos corações. Que assim seja.